Olá amigos, como estão? Espero que estamos prontos para uma nova palestra de nutrição e o que queremos tratar hoje é outro nutriente dos que nós precisamos para o bom funcionamento do nosso corpo. E vamos com a parte 2 dos nutrientes e quais são as coisas que precisamos comer? Sempre a gente está perguntando porque temos muito que escolher hoje em dia. E o seguinte nutriente vão ser os carboidratos. Então, os carboidratos é uma coisa muito interessante, é o combustível do nosso corpo. E aqui temos um quadro onde podemos ver que por que se chama o carboidrato carboidrato. Vocês podem ver aqui que temos o carbono, que está à esquerda, e depois aqui temos água. Então, carbo é carbono e hidrato é água. Assim que o carboidrato não é mais que uma mistura de carbono com água. Aqui temos uma molécula básica da estrutura de um carboidrato e também temos uma coisa muito interessante. Não só conhecemos carboidratos, mas também estamos conhecendo hidrocarbonos. Eu não sei se você está notando que hidrocarbonos é a mesma palavra que carboidratos, só que ao revés. Que temos aqui primeiro o hidrato e depois o carbono. Quando usamos esta palavra, se refere aos combustíveis de fósseis. E isso é o petróleo que nós tiramos agora do solo para fazer o combustível para os carros, para a indústria e para tudo isso. Então, os carboidratos, temos muitas diferentes moléculas de carboidratos. Aqui temos uma glicose e o interessante do carboidrato é que Deus aqui nos está dando a oportunidade de olhar a sua oficina, porque é interessante como Deus leva a energia do sol dentro do nosso corpo para que nós podemos ter energia. Eu chamo os carboidratos, eu chamo as baterias de Deus e vamos ver porque eu chamo isso uma bateria. Aqui temos a famosa fotossíntese. A fotossíntese sempre sucede dentro de uma folha verde. E o que a planta precisa aqui para fazer os carboidratos, então ela precisa o dióxido de carbono aqui, que vai ser absorvido do ar, e depois também precisamos água que vem do solo, e depois precisamos a luz solar. E esses são os 3 ingredientes que Deus usa para fazer uma bateria cheia de energia. Agora, para o processo, precisamos 2 ajudantes. Precisamos a clorofila, que é a parte verde da folha, e precisamos enzimas.
porque para poder produzir o carboidrato, nós precisamos partir o dióxido de carbono. Precisamos cortar isso em carbono e oxigênio. E então, com a ajuda, ou dentro da clorofila e com a ajuda de enzimas, então Deus também converte isso, junta o carbono com a água. E então vai sobrar oxigênio. O oxigênio é O2. O2 é o tipo de oxigênio que nós estamos inalando, que estamos respirando, porque o não é estável, praticamente não existe. Então, agora, aqui dentro do carboidrato, lá dentro está atrapada a luz solar. E se nós agora vemos, aqui tem outro quadro mais onde temos água que vem das nuvens, entra pelas raízes. Claro, a planta também precisa de todos estes nutrientes. E então aqui entra a água pelas raízes e o dióxido de carbono vem por o ar. E aí vem a energia solar. Então, esta energia solar agora está atrapada dentro do carboidrato. Agora, nós vamos a digerir o carboidrato, porque nós comemos a planta e entra o carboidrato dentro do nosso aparato digestivo. Então, nós precisamos de uma enzima para voltar a cortar, separar o carbono da água. Para isso, também precisamos da ajuda da vitamina B. E a enzima que nós usamos para separar o carbono e a água é a amilase. Precisamos agregar oxigênio ao carboidrato, porque se vai converter novamente em dióxido de carbono e em água. E o que fica então é a energia solar que estava atrapada dentro da planta no carboidrato. Aqui temos uma melhor comparação. Aqui temos aí onde estamos começando com a fotossíntese, dióxido de carbono, água e luz solar. Você precisa clorofila e enzima para produzir o carboidrato e oxigênio. E por isso, quando a planta está produzindo carboidrato durante o dia, então ela também está produzindo oxigênio, o O2. E por isso as plantas têm um efeito de limpeza no ar. As plantas produzem oxigênio. Estou no processo da produção do carboidrato. Agora, aqui temos, então, isto aqui é o que se produz durante a fotossíntese. Agora, nós vamos a comer aqui o carboidrato, aqui está. Depois precisamos a enzima para cortar o carbono da água e precisamos da vitamina B e também precisamos oxigênio. O carboidrato dentro da célula do nosso corpo vamos a converter em energia. Então, o que fica dentro da célula é energia. Esta energia que vem do sol aqui, que está armazenada dentro desta molécula de carboidratos. Então, fica a energia e o que nós estamos exalando é o dióxido de carbono e também fica água no corpo. Então, não é interessante que aqui nós começamos dióxido de carbono, água e energia solar e ao fim do ciclo, então terminamos com a energia solar dentro do nosso corpo e com dióxido de carbono e com água. Isto aqui, em pequeno, é o ciclo do carbono.
E dentro deste ciclo de carbono, então, a planta atrapa a luz solar e dentro da digestão estamos liberando esta luz solar, energia para o nosso corpo. Assim que, se eu me estou movendo aqui, é diretamente energia do sol. Não vem nem do carvão, nem da água, é a energia do sol que está dando-me a força para mover, para pensar, para falar e para tudo isso. Então, aqui temos outro quadro interessante do ciclo do carbono. Por exemplo, aqui temos a planta que produz o carboidrato, vai absorvendo o dióxido de carbono, é absorvido pela planta e então produz o material orgânico, os carboidratos. Agora, os animais vão a comer a folha das plantas e então eles convertem o carboidrato, convertem também em dióxido de carbono e vai ao ar, eles respiram isso e fica a água dentro do corpo deles. Agora, não todo o material orgânico é comido por animais ou por nós. A maior parte é absorvida e comida por pequenos micróbios e fungos e todos estes micróbios pequenos que nós temos dentro e acima da terra. Então, eles também estão comendo este material e eles também estão produzindo dióxido de carbono. Assim que é um ciclo completo aqui. E este ciclo completo, no nosso mundo, a produção de dióxido de carbono por ano é calculada, é estimada em 300 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Agora, isto é o que os animais, os seres humanos e os micróbios estão produzindo e depois as plantas vão absorvendo isso. Isto é o ciclo natural. Agora, nós temos um grande problema hoje em dia. E este problema é a indústria e também os carros que usam muito hidrocarbonos. Agora, hidrocarbonos são realmente carboidratos que foram produzidos antes do dilúvio e ficaram dentro do mar, debaixo da terra, em forma de petróleo. E agora nós começamos a usar estes hidrocarburos e começamos a queimar estes praticamente carboidratos de antes do dilúvio. E com isso, nós estamos produzindo mais ou menos 20 bilhões de toneladas de mais. Estamos enviando à atmosfera 20 bilhões de toneladas de dióxido de carbono mais do ciclo. Então, quanto tempo precisamos para duplicar a quantidade, para duplar a quantidade de dióxido de carbono que temos na atmosfera? Bom, 20, 300, entre 20 e 15. Então, cada 15 anos, nós estamos duplicando a quantidade de dióxido de carbono que nós temos na atmosfera. E este é um ponto muito, muito importante. Os cientistas, neste momento, estão dizendo que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera está tão alta que o mundo está como uma pessoa 5 minutos antes de um ataque cardíaco. Assim que estamos muito perto de um problema muito grande. E esta quantidade de dióxido de carbono
tem vários efeitos sobre nosso mundo. Primeiro, quando está chovendo, então a chuva mistura com dióxido de carbono e vamos a receber uma chuva ácida. E já caiu tanta chuva ácida que depois também, através dos rios, volta aos mares, que neste momento os mares estão sumamente ácidos. Estão tão ácidos que os recifes de coral que temos em todo o mundo, todos os recifes de coral neste momento estão morrendo. Estão morrendo por a alta acidez. Mas também o mundo fica muito ácido. E mais para frente nós vamos falar mais do efeito da acidez deste mundo sobre o nosso corpo. Agora, também este dióxido de carbono também tem o famoso efeito dos gases de invernadero, não sei como se chama isso em português, mas são estas casas de vidro plástico onde se produz aquecendo adentro, se produz plantas. E estes gases que se produzem lá é o mesmo que estamos produzindo agora no mundo. E está afetando a temperatura de nosso mundo. Assim que é uma bênção na produção dos carboidratos, porque é o combustível para nós. Mas como estamos queimando agora tanto hidrocarbonos, então também estamos criando um problema com tudo isso. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui agora algumas expressões cientistas ou técnicas, porque é bom saber isso. Nós temos, por exemplo, temos monossacáridos. Mono é e sacárido é um carboidrato. Então, temos carboidratos de só uma molécula. E os mais conhecidos aqui é a glicose e a fructose. E quando estão juntos, estes dois, então, formam um disacarídeo, um disacarídeo. E estes dois juntos formam a sacarose, que é o açúcar de mesa que nós usamos quase todos os dias. Que usamos, mas não deveríamos usar nunca, porque a sacarose, o açúcar de mesa, é muito, muito tóxico. O Espírito Profecia fala que é pior comer açúcar que comer carne. Mas isto é um disacarídeo. Depois temos os oligosacarídeos, e estes têm de 3 a 10 moléculas, e aqui entram a farinha, e entra o almidão, e todas estas coisas que nós usamos para cozinhar. E depois temos os polissacarídeos, e estes têm de 10.000 e mais moléculas, todas picadas uma com a outra, então já são umas cadeias tão longas que não podemos digerir isso. E os polissacarídeos nós chamamos então a fibra, que nós também precisamos dentro da nossa dieta. Agora, os carboidratos que nós deveríamos usar sempre são os carboidratos complexos. E aqui temos diferentes alimentos complexos, como por exemplo, aqui temos os grãos inteiros e não refinados. Aqui temos todo tipo temos o trigo, aqui arroz e o milho. Agora, com o trigo temos um problema agora, porque o trigo, neste momento, já é um grão que não podemos realmente comer, não é bom. Porque o trigo novo que se está produzindo agora, que um trigo pequeno, tem como
menos de 1 metro de altura, e este trigo está produzindo 10 vezes mais quantidade de produção que o trigo vejo que tinha como 1,50 m ou mais de altura. Agora, este novo trigo produz muito, mas tem 2 problemas muito sérios. O primeiro problema é um carboidrato que tem. E este carboidrato se chama amilopectina A. A amilopectina A é um carboidrato que é digerido na boca e muito rápido, entra muito rápido a nosso sangue, e então começa a subir o açúcar no sangue, começa uma alta produção de insulina, mas ao pouco tempo depois já não vem mais amilopectina, porque é digerida muito rápido, então fica muita insulina no sangue e vai baixar muito o açúcar dentro do sangue. Isto é um dos problemas. Assim que este carboidrato tem a capacidade de produzir diabetes. Agora, o outro problema que tem o trigo moderno é uma proteína que se chama gliadina. A gliadina é uma proteína que tem um efeito muito negativo dentro do nosso sistema digestivo, porque produz doenças, produz irritações, produz muitos problemas digestivos dentro dos intestinos. E também bloqueia a produção da lipase. Lipase é uma enzima de saciamento. Quando se produz a lipase, então nós sentimos que estamos cheios, que estamos já satisfeitos, que não queremos comer mais. Mas se está bloqueado, então podemos seguir comendo, nunca sentimos que estamos satisfeitos. Então isso é também um problema, uma razão que está produzindo tanta a obesidade que estamos vendo agora em todo o mundo. Tem que ver em parte também com o trigo de agora. Assim que eu não recomendo usar trigo nem pão de trigo. Agora, aqui temos outros carboidratos, como por exemplo as nozes, os legumes, frutas e outros alimentos não processados. Então tem que ser alimentos que não são processados, porque se processamos, então já não são complexos. E aqui temos as verduras e frutas. E por que chamamos estes carboidratos complexos? Chamamos complexos porque vêm em conjunto com vitaminas e minerais e proteínas e milhares de fitonutrientes. Assim que quando tudo isto vem junto, um paquete como Deus o está criando, então é bom para nós, porque não estamos recebendo estas calorias vazias que temos nos produtos refinados como aqui. Porque o nosso corpo não só precisa o combustível, também precisa os nutrientes reguladores. Lembra-te do exemplo que usei anteriormente com o carro. O carro precisa gás ou precisa diesel como combustível, mas também precisa todo óleo da transmissão, da direção hidráulica e todos os líquidos que precisa o carro. Se não estão presentes e você só tem gasolina no carro ou gasolina, então o que vai suceder? Vai ter algum dano, vai danar o carro e não vai funcionar. E o mesmo problema vamos a ter nós com os carboidratos refinados. Então, tudo isto que estamos vendo aqui, hemos de
evitar, nunca deveríamos usar. Aqui temos um pequeno exemplo, carboidratos refinados. Aqui temos a farinha branca e vê toda a quantidade de nutrientes e aqui são são minerais que estão mencionados aqui. Estamos perdendo 40% de crômio, 86% magnésio, que é um dos minerais mais importantes dentro do nosso corpo, ferro, cobalto, cobre, zinco, molibdeno, tudo isso se está perdendo quando nós vamos refinando os carboidratos. Aqui temos uma lista de problemas que se estão criando quando nós refinamos o açúcar e usamos. Por exemplo, reduz a ação das células brancas. As células brancas dentro do nosso corpo é a defesa do corpo. Elas estão no sangue e estão apanhando lá todas as bactérias e sujidade e tudo isso que temos dentro do sangue. E eles ficam paralisados. Se nós comemos muito açúcar, então nosso sistema imunológico fica igual como de uma pessoa que tem SIDA. Eu espero que SIDA é uma palavra que se usa em português. Esta doença que tem muito, as pessoas dizem que é uma transmissão sexual, SIDA, e então ficamos igual, não temos defesa. Depois outro problema agrava o problema cardíaco. Açúcar é muito irritante para os vasos sanguíneos e pode produzir inflamações, e estas inflamações chegam ou levam a um depósito de colesterol dentro dos vasos sanguíneos, e então pode finalmente levar-nos a um problema cardíaco. Envelhece cedo e encurta a vida. Assim que, se você quer viver uma vida curta, viva uma vida bem doce, porque não vai viver muito tempo. Mas se quer viver muito tempo, então deixa o doce. Contribui para o alcoolismo. O efeito do açúcar no cérebro é muito parecido ao álcool. Nós ficamos adictos a isso e também quando estamos adictos ao açúcar, queremos mais quantidade e de repente queremos já mudar ao licor, porque é mais efetivo ainda que o açúcar. Aumenta enfermidades mentais. Nós conhecemos agora, em inglês se diz attention deficit das crianças, que as crianças estão muito nervosas, que não podem pôr atenção e não podem estar fixos em um lugar. Tudo isto é produzido por o excesso de açúcar. Depois aumenta a hipertensão. Isso também é o mesmo efeito das irritações que produzem depósitos de colesterol, tudo isso provocado pelo uso do açúcar. Aumenta enfermidades da pele, aumenta a obesidade e aumenta o fígado e os rins. Bom, não aumenta, mas se produz... estraga o fígado e os rins. E pode levar-nos a ter um fígado gordo, que é muito comum hoje em dia. Água com açúcar retarda a capacidade do estômago de se esvaziar. É certo isso. Se estamos comendo, estamos então bebendo com a comida, e se é um líquido que contém açúcar, é pior ainda. Quando é só água, então pode ser de 1 a 2 horas para nós absorver a água,
para que está diluindo os sucos gástricos, então não podemos digerir e podem passar a 1 hora, 2 para absorver a água para depois voltar a digerir. Agora, se está misturado com açúcar, este líquido, pode ser um refrigerante ou um suco de fábrica, uma coisa assim, então é ainda mais lento a absorção do líquido. E se o alimento está sentado no nosso estômago por 1 a 2 horas sem ser digerido, então começa uma putrefação e se começa a produzir muitos tóxicos dentro do nosso estômago. Assim que não podemos beber, muito menos beber água com açúcar ou um líquido doce quando estamos comendo. Refrigerantes, sucos e outras bebidas doces. Então, aqui já está explicando isso, que isso é ainda pior usando refrigerantes. Nunca deveríamos usar isso. Agora, quantas calorias precisamos nós para cada dia, para manter o corpo e também para o trabalho? A verdade é que não quero entrar muito nisso aqui, porque nós nunca deveríamos contar as calorias. Deveríamos comer alimentos naturais e então podemos comer tudo o que nós queremos para plena satisfação e não precisamos contar as calorias, porque ninguém se engorda por excesso de calorias. Se nós estamos engordando é por outra causa, é por acidez e toxicidade. Agora, os carboidratos têm que ser absorvidos também. E na absorção dos carboidratos nós temos algumas diferenças. Vamos a ler isto aqui da disponibilidade de enzimas. Os carboidratos, como já estava explicando, precisam de enzimas para ser cortados, porque precisamos separar o carbono do água para liberar a energia solar que está lá dentro. E para isso nós precisamos de enzimas. A enzima que precisamos para isso é a amilase. Mas em diferentes alimentos ocasionam uma competição entre os diferentes nutrientes. Agora, se nós estamos comendo uma quantidade muito grande, muito variada de alimentos, então precisamos de diferentes tipos de enzimas e depois, quando estas enzimas querem entrar ao sangue, então começam a criar um problema igual como se temos uma sala cheia de pessoas e agora 100 pessoas ao mesmo tempo querem sair por uma porta pequena. Não podem. Ficam pegados lá na porta e não podem sair. Então, ao mesmo tempo, estamos comendo muitas coisas diferentes. Assim que uma comida há de ser simples e muitas poucas variedades. Os resultados são dores de cabeça, apatia mental, intranquilidade, ânsias e irritações. Isto aqui são os problemas que se pode produzir quando estamos comendo muita variedade de diferentes alimentos. Agora, o tipo de carboidrato também tem que ver com a absorção dos carboidratos, porque nós podemos absorver mais glicose que fructose. E também podemos absorver mais fructose que galactose, que é o açúcar, ou parte do açúcar da leite. E também podemos absorver mais galactose que arabinose. Assim que o tipo de carboidratos que estamos comendo tem que ver com a absorção.
E aqui estamos vendo que o corpo tem necessidades de diferentes quantidades dos carboidratos, não só dos carboidratos, senão de todos os nutrientes que nós estamos comendo. Essas necessidades podem ser satisfeitas apenas por alimentos naturais e não para alimentos refinados ou por suplementos. Só Deus sabe exatamente quais são os nutrientes que nós precisamos. E se estamos comendo os nutrientes na forma natural, como Deus hoje está preparando, então estamos recebendo o que precisamos. Algumas pessoas acreditam que são muito inteligentes quando estão usando minerais e vitaminas e tudo isso, mas não é certo, porque precisamos de uma certa quantidade de cada um, e a relação tem que estar perfeita. E só Deus pode criar uma relação perfeita. Nós não podemos fazê-lo, porque nós sabemos que o corpo precisa em cada caso. Dependente da disponibilidade de oxigênio. Agora, já vimos quando estamos digerindo o carboidrato, então o carbono está separado da água, mas agora o carbono precisa ser juntado com oxigênio. Assim que nós precisamos de oxigênio que pode chegar às células do nosso corpo, e nós temos de 60 a 100 trilhões de células no nosso corpo. E cada célula é como um pequeno motor que está queimando combustível. E este combustível é carboidrato, glicose neste caso, e precisamos o oxigênio para oxidar a glicose. E isto é juntar o carbono com o oxigênio para produzir o dióxido de carbono que estamos exalando, para que depois a planta pode produzir mais carboidrato. Agora, se não estamos recebendo suficiente oxigênio dentro das nossas células, então não podemos oxidar a glicose, então o corpo ou a célula vai a fermentar a glicose. E quando fermenta a glicose, se está produzindo uma quantidade muito minuta da energia que se produz quando se está queimando a glicose. E no processo de fermentação, a caloria ou energia que se está produzindo não é suficiente para manter a célula funcionando normalmente. O DNA, que é como o cérebro da célula, que dirige a célula para reproduzir e em que forma, o DNA fica fora do serviço, já não pode funcionar mais porque não tem suficiente energia. Então, a célula sempre segue reproduzindo-se, mas agora sem nenhum controle. E então, vamos a ter o começo de tumores e de câncer também. Assim que é perigoso quando nós não estamos recebendo suficiente oxigênio. Aqui estamos vendo se a célula recebe menos ou mais de 40% menos do que precisa, quer dizer, se recebe menos de 60% da necessidade, então vai a fermentar, não pode oxidar. Ok, depende da disponibilidade de oxigênio. Bom, já tive isso aqui, já vimos isso, já expliquei. O equilíbrio nutricional desejável. Agora, isso também é importante para ver. Seria uma grande vantagem se nós pudiéramos ter 60% da energia de carboidratos, 15% de proteínas e 20% de gorduras. O problema que temos neste momento nos Estados Unidos é que
nós recebemos do 45% ao 50% da energia vem de gorduras. E isto está criando um grande problema, porque se temos muita gordura, então temos uma muito pouca distribuição ou muito deficiente distribuição de oxígeno no corpo. E isto vai produzir, então, pode ser a base para um câncer. Como já expliquei há um momento, vamos a ter uma fermentação em vez de uma oxidação da glicose. Assim que, por exemplo, em países orientais, 80% das calorias vêm de carboidratos. E os orientais, eles comem muito. E você pode ver os orientais, originalmente de lá, se estão vivendo aqui em Brasil ou nos Estados Unidos, já eles mudam da sua costume. Mas lá na Índia, Ásia, todas estas partes, eles sempre são pessoas muito magrinhas, assim como estou eu, porque não comem muita gordura nem muita proteína. Eles recebem 80% carboidratos, 80% da caloria que precisam de carboidratos complexos. Nos países tropicais, como por exemplo aqui em Brasil e outros países africanos, por exemplo, o 90% da energia, das calorias, vem de carboidratos refinados. E este é um grande problema. Por exemplo, em México, neste momento, temos uma epidemia de obesidade pior que nos Estados Unidos, por o alto consumo de carboidratos refinados, porque eles estão bebendo muitos refrigerantes. Agora, aqui temos o nível ideal. O anterior foi desejável e é o mínimo. Mas aqui temos o ideal. Ideal seria se nós recebemos 80% da energia de carboidratos, 10% de proteínas e 20% de gorduras. Então, se podemos fazer uma coisa assim, então você pode comer toda a quantidade de comida que você quer e nunca vai engordar. Porque aqui os técnicos que estão fazendo a filmação aqui agora, quando eles me viram comer umas horas atrás, então ficaram com a boca aberta por a quantidade de comida que eu estou comendo. Dizem, e você está magrinho. Sim, você pode comer tudo o que quer, só tem que comer os alimentos naturais como Deus faz. Isso tudo, não como o que faz o homem. E tem uma boa relação. Um bom conselho final. Nunca vai contar as calorias. Usa alimentos naturais, alimentos que Deus faz e não o homem, e então você pode comer quanto quer e nunca vai adoecer, nunca vai estar gordo tampouco. Ok, amigos, espero que entenderam a apresentação, que desfrutaram a apresentação e que podem entender o meu mau português e espero que nos voltamos a ver a próxima vez. Que Deus os abençoe ricamente.